Assim, quando nos deparamos com uma situação de injustiça, de clara injustiça social, isso não ocorre porque falta razão. Não é pela ausência de razão que isso acontece, segundo a escola de Frankfurt. Isso decorre exatamente da utilização de uma razão, que é a razão instrumental. Um modelo que opera, que atua, que age a partir da distorção. E aí, mais uma vez, recorrendo a autores como Mascaro, né? É um modelo que ataca, que desconsidera o senso comum, que ataca as ciências humanas, que minimiza os ideais e as aspirações das sociedades, escondendo aqueles interesses que não podem ser realmente demonstrados. Muitas vezes nós vemos isso na nossa história política. Nós vimos e vemos ainda, e provavelmente veremos ainda muitas vezes, discursos que na verdade não não são seguidos da real justificativa daquela fala. Discursos que distorcem, por exemplo, o papel da educação, o papel desempenhado pelos educadores, que distorcem o papel de instituições sérias, que criam no imaginário popular, principalmente nos mais ignorantes, a ideia de que uma ou outra instituição, uma ou outra categoria profissional estão sendo negligentes, se utilizando de posturas inadequadas, quando tudo isso é falso, atende a um projeto de poder. Isso foi feito com os judeus na Alemanha nazista, isso em alguns estados atuais de tendências fascistas, isso é feito também com o claro objetivo de desautorizar, de desvirtuar, de denegrir. E tudo isso é feito com base nessa razão instrumental. Mas, na utilização da razão instrumental, os reais interesses dos governantes não são apresentados. E nós temos o caso clássico aí, para um exemplo que podemos utilizar, o exemplo de Mussolini, o exemplo de Hitler, né, que se utilizaram de mecanismos de manobra, de dominação das massas, para exercer o domínio sobre essas massas, mas de forma racional. Por mais que irracionais fossem as suas ideias, por mais irracionais que fossem os desdobramentos das suas posturas, por mais que isso estivesse marcado por uma irracionalidade, no sentido literal da palavra, tudo isso, todo esse processo manipulatório é feito através da razão, dessa razão instrumental. Hitler se utilizou da arte, do cinema, de outras manifestações culturais, da literatura, para enaltecer o Terceiro Reich, para enaltecer o modelo nazista. E mais, se utilizou ainda da razão instrumental, mas de uma irracionalidade quanto ao aspecto literal, para promover toda aquela perseguição aos judeus, para promover invasões territoriais a estados vizinhos, para promover uma política de agressão que hoje ainda, passado quase um século, nós ainda temos pessoas que defendem esse tipo de postura. Algumas abertamente, outras de forma mais velada. Mas o modelo, os métodos, eles não morreram lá com o nazismo, não.
Eles foram utilizados, inclusive, por correntes políticas antagônicas no decorrer da história, mesmo posteriormente ao fim do nazismo, ao fim da Segunda Guerra Mundial, enfim, ao fim do nazismo, na derrota do nazismo, porque a gente consegue perceber hoje ainda que ecoam em sociedades diversas, às vezes muito distante até da Alemanha, ecoa muito mais esses ecos nocivos à democracia, nocivos à humanidade, ecoam ainda de forma muito intensa, sendo seguidos inclusive por muitas pessoas em face da sua ignorância. Então, nesse modelo capitalista, existe uma razão dominadora. E dentro dessa razão dominadora, nós encontramos o direito. O direito, aquele instrumento que deve servir para assegurar a paz, o direito, aquele instrumento que é associado ao justo, à arte do justo, do bom, do equitativo, do igualitário. O direito, ele vai se manifestar dentro dessa perspectiva como uma arma muito eficiente a ser utilizada pela razão instrumental. Porque o direito, ele vai se adequar aos interesses políticos, econômicos e jurídicos ditados pelo modelo capitalista. Por mais que essas normas sejam injustas, racionalmente falando, mas para a razão instrumental, elas são legítimas. E aí, por serem legítimas, elas acabam sendo colocadas, acabam sendo postas no ordenamento jurídico. E a partir do momento que elas são postas no ordenamento jurídico, portanto legitimadas, que elas fazem aí o grande estrago. Por quê? Porque esse direito injusto, ele é válido, ele tem eficácia legal, ele tem eficácia jurídica, ele pode até não ter eficácia social em alguns casos, mas ele é dotado de validade e de eficácia. Ele entrou no ordenamento jurídico colocando numa democracia, trazendo a questão para um regime democrático ou supostamente democrático, que tenha uma Constituição vigente, hipoteticamente democrática. Nesse modelo, nesse sistema, tendo o direito entrado no mundo jurídico a partir de um processo legitimado pela norma jurídica, a partir de um processo legislativo que atendeu aos ditames previstos no texto constitucional, por exemplo, não há que se falar em ineficácia legal ou ineficácia formal, uma vez que esse direito atendeu a todos os requisitos previstos na lei maior para que a norma entrasse no sistema. Obedeceu o processo legislativo nos seus mínimos detalhes, quórum mínimo, votação, a maioria mínima exigida, a sanção presidencial, e a norma entrou em vigor. E por mais injusta que ela seja, o que ela possa parecer, ela é dotada de validade e de eficácia. E aí ela será reconhecida. Ela é reconhecida como norma vigente, cujo cumprimento deve ser obrigatório. Mas, na verdade, aquela norma atende a interesses escusos, muitas vezes atende a interesses de minorias, de grupos minoritários, que se beneficiarão daquelas normas. Isso também faz parte desse processo que envolve a chamada razão instrumental no modelo capitalista.